Filosofia medieval em uma jornada fascinante entre fé e razão. Introdução. A Idade Média, período histórico que se estende do século V ao XV d.C., foi marcada por grandes transformações e pela ascensão do cristianismo como religião dominante na Europa. Nesse contexto, a filosofia medieval desempenhou um papel crucial na busca por fortalecer a fé e a unidade entre os povos. O desafio da unidade com a fragmentação do Império Romano e a diversidade de culturas e crenças presentes na Europa, a Igreja Católica se viu diante do desafio de consolidar o cristianismo como a única fé verdadeira. Para isso, a filosofia foi utilizada como ferramenta para racionalizar a fé e torná-la mais acessível aos fiéis. Parte 1. A fé como base do conhecimento. Ao contrário da filosofia grega antiga, que buscava a verdade através da razão e da investigação científica, a filosofia medieval colocava a fé como base do conhecimento verdadeiro. A crença nas escrituras sagradas e na revelação divina era considerada fundamental para alcançar a compreensão do mundo e do lugar do homem nele. A influência da patrística. A patrística foi um conjunto de escritos dos primeiros padres da Igreja que teve uma grande influência na filosofia medieval. Entre os principais pensadores desse período, destaca-se Santo Agostinho de Hipona, considerado um dos maiores teólogos do cristianismo. Santo Agostinho, Fé e Razão em Harmonia. Agostinho dedicou-se a conciliar fé e razão, buscando demonstrar que ambas não se contradizem, mas se complementam. Para ele, a razão é necessária para compreender as Escrituras Sagradas, mas a fé é fundamental para alcançar a verdade divina. A teoria da iluminação. Agostinho defendia a teoria da iluminação, segundo a qual o conhecimento verdadeiro vem de Deus. Ele acreditava que nascemos com a capacidade de conhecer a verdade, mas que essa capacidade precisa ser ativada pela luz divina. Fé e razão em uma relação complementar. Para Agostinho, a fé precede a razão, pois nos permite crer em coisas que ainda não podemos compreender pela razão. A razão, por sua vez, serve para aprofundar nossa fé e torná-la mais robusta. Parte 2. São Tomás de Aquino e a Escolástica. São Tomás de Aquino, filósofo e teólogo dominicano do século XIII, marcou profundamente a filosofia medieval com a corrente do pensamento denominada escolástica. A escolástica buscava conciliar a fé cristã com a filosofia de Aristóteles, grande pensador grego da antiguidade. Tomás de Aquino, fé e razão como rios que levam ao mesmo oceano. Ao contrário de Agostinho, que via a fé como anterior à razão, Tomás de Aquino defendia que ambas podiam coexistir e se complementar. Ele afirmava que a fé e a razão não são contraditórias, pois ambas buscam a verdade, só que por caminhos diferentes. Para ilustrar essa ideia, utilizava a metáfora de dois rios que correm em direções distintas, mas que acabam desembocando no mesmo oceano, que representa Deus. As 5 vias de Tomás de Aquino para comprovar a existência de Deus. Tomás de Aquino também se dedicou a demonstrar a existência de Deus por meio da razão. Ele elaborou 5 vias, que são argumentos filosóficos baseados na observação da natureza para provar a existência de um Criador todo-poderoso. Esses argumentos se baseiam em conceitos como movimento, causa e efeito, contingência e perfeição. A questão dos universais. Outra questão importante na filosofia medieval era a questão dos universais. Os universais são conceitos gerais que se aplicam a todos os seres de uma determinada categoria, como homem, cavalo ou vermelho. O debate girava em torno de onde esses universais existem, e na mente humana, nominalismo, no mundo exterior, realismo ou em ambos, realismo moderado. Tomás de Aquino e a questão dos universais. Tomás de Aquino defendia o realismo moderado. Ele acreditava que os universais existem tanto na mente humana quanto no mundo exterior. Na mente humana, os universais existem como conceitos abstratos derivados da observação do mundo. No mundo exterior, os universais existem como formas ou essências das coisas. Afinal, o que esse debate significa? O debate dos universais busca questionar e analisar onde reside a verdade sobre as coisas. Em resumo, o debate dos universais nos convida
Evitar dogmas e visões simplistas da verdade. Considerar diferentes perspectivas e argumentos. Ser críticos e reflexivos na busca pelo conhecimento. Reconhecer a natureza complexa e multifacetada da verdade. Através desse processo, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda da realidade e do nosso lugar nela. Comparação entre Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho, 354-430. Idealismo platônico, a verdade está nas ideias. Teoria da iluminação, nascemos sabendo. A fé precede a razão, creio para entender. São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Realismo aristotélico, a verdade está nas coisas. Tomismo, aprendemos pela experiência. A fé e a razão se complementam. Exemplo, imagine duas pessoas observando uma rosa. Uma pessoa, seguidora de Agostinho, diria que a beleza verdadeira da rosa está na ideia de rosa criada por Deus, acessível pela fé e pela iluminação divina. Outra pessoa, seguidora de Tomás de Aquino, diria que a beleza da rosa está na própria flor, percebida pelos sentidos e pela razão. Parte 3. Influência da filosofia medieval. A filosofia medieval exerceu grande influência em diversas áreas do conhecimento, como a teologia, o direito, a política e a ciência. O debate entre fé e razão impulsionou o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação lógica. Legado para a filosofia posterior. Apesar do declínio da escolástica no final da Idade Média, a filosofia medieval deixou um legado importante para o pensamento ocidental. Ela preparou o terreno para o renascimento e o surgimento da filosofia moderna, que retomou a valorização da razão e da observação do mundo. Conclusão. A filosofia medieval, marcada pela busca por conciliar fé e razão, foi um período fértil em discussões filosóficas e teológicas. Pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino contribuíram para a consolidação do cristianismo e para o desenvolvimento do pensamento ocidental.